Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Ciência TMB. Meu nome é Rafael Moreira, sou apresentador aqui do programa e hoje teremos um tema muito especial, um convidado muito especial. Tenho certeza que todos aí da comunidade do tênis de mesa o conhecem e conhecem o excelente trabalho que ele lançou ano passado, o livro Manual do Tênis de Mesa, e o nosso convidado é, óbvio, o Gustavo Iocota, né? Então, é um prazer aqui tê-lo conosco. O Gustavo, para quem não conhece, acredito que todos o conheçam, mas é um atleta da nossa modalidade, um atleta de bastante sucesso, com passagens aí pela seleção brasileira em todos os níveis e títulos também de todos os níveis, experiências na Europa. Ele é um youtuber também, né? Tem um dos maiores canais aí, se não o maior, pode me corrigir se eu estiver errado, sobre tênis de mesa no Brasil, né? O canal Top Spin. Ele é um estudante, estuda educação física na USP e relações internacionais na FECAP, e também escritor, junto a todas essas essas tarefas aí que ele acumula, assim como de treinador de tênis de mesa também. Ele se propôs a escrever um livro sobre a nossa modalidade, que foi lançado ano passado, e hoje o tema do programa é ele abordar quais foram as dificuldades, como foi o processo de construção do livro, né, de elaboração, de escrita do livro, e com certeza com isso ele vai trazer ainda mais conhecimentos para a nossa comunidade. Então, está apresentado. Muito obrigado por estar conosco nesse programa, Gustavo, e a bola está contigo. Agradeço aí a apresentação, Rafael. Estou muito feliz de estar participando aqui do Ciência TMB. É uma grande oportunidade de falar do meu trabalho e só tenho a agradecer mesmo. Posso começar então a compartilhar aqui? Vamos embora. Tá tudo certo aí, Rafa? Então vamos lá. Bom, fazer agora uma apresentação sobre o meu livro, né? O livro de minha autoria, Manual do Tênis de Mesa. Antes de mais nada, eu queria começar me apresentando, né? O Rafael, ele já falou bastante coisa, então algumas informações vão ser repetidas aqui, mas eu vou acrescentando alguns detalhes. Bom, então meu nome é Gustavo Kenzi Iocota, eu tenho 23 anos de idade, né? Sou estudante, estudo Educação Física e Saúde na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e também Relações Internacionais na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, FECAP. Eu atuo como atleta e treinador de tênis de mesa, né? Atleta profissional desde 2011 e treinador desde 2016, quando eu comecei aí a auxiliar universidades e alguns clubes da capital paulista. Bom, como o Rafa também disse, né? Eu sou proprietário do canal Talsim Brasil, junto com outro mesatenista, o Gustavo Minami, e hoje nós possuímos mais de 110 mil inscritos. Então, somos aí o maior canal de divulgação do tênis de mesa brasileiro, né? Começamos com esse projeto, com essa ideia, em 2017 e seguimos até hoje. Bom, por fim, eu sou também presidente da Comissão de Atletas da CBTM. Desde 2021, eu venho mantendo contato aí com a confederação, tentando, né, buscando sempre representar da melhor forma os atletas e brigar, né, por melhores condições, dar ideias, enfim, contribuir de alguma forma. E eu trago aqui algumas imagens, né? Como vocês podem ver aí, à esquerda, uma imagem de quando eu fui visitar uma escola para fazer uma divulgação do tênis de mesa. Então, é algo que eu continuo fazendo até os dias atuais também, ministrando clínicas. Enfim, ao centro, uma foto mais especial de quando eu estava na Seleção Brasileira de Base. Eu representei o país de 2012 até 2016 e foi um período onde pude aprender muita coisa, né? Viver muita coisa mundo afora. E à direita, eu e o Gustavo Minami, que eu já mencionei o nome dele, meu parceiro do YouTube. Nós tiramos uma foto aí com a placa do YouTube de 100 mil inscritos, né? Uma placa de prata, que significou bastante aí para a gente também. Então, feita essa apresentação, vou dar prosseguimento aqui e falar, né, por que eu decidi escrever um livro. Bom,
eu acho que para a maioria das pessoas que acompanhou a minha introdução, fica evidente que o tênis de mesa está diretamente ligado aí à minha vida pessoal e profissional, né? A maioria dos meus amigos hoje são pessoas que eu conheci na modalidade, os meus planos futuros estão ali diretamente ligados à modalidade. Então, o tênis de mesa é mesmo uma paixão. Tendo isso em mente, lógico, à medida que eu fui crescendo, entrei na universidade, enfim, comecei a ter vontade de prestar algumas contribuições, né, que estivessem ao meu alcance, fazer alguma coisa que pudesse ali meio que retribuir, né, as tantas oportunidades, as tantas coisas boas que o tênis de mesa já tinha trazido para mim. E em uma dessas reflexões, né, cheguei até a ideia de escrever um livro, né? Por que não? Tendo em mente que eu tenho contatos, né, na modalidade, treinei sempre com os melhores treinadores, mantinha uma relação de amizade com atletas da seleção brasileira. Então eu pensei que podia ser algo que estivesse ali ao meu alcance, né? As motivações foram, né, de início, ao me questionar sobre os livros referentes à modalidade, perceber que eram pouquíssimos, né? Alguns com temas muito específicos, ora acadêmicos, ora biográficos, ora voltados aí para treinadores, mas não existia, né, algo que introduzisse a modalidade para um público mais amplo, na minha opinião, né? De repente algo que falasse ali sobre os atletas profissionais, sobre a rotina deles, enfim, cheguei à conclusão de que materiais do tipo em língua portuguesa são escassos, né? Quase não existem. Além disso, também pensando, né, percebi que muitas informações às quais eu tinha acesso, elas eram restritas a poucos clubes, a poucos jogadores, sobretudo em São Paulo, né? Então, meio que muitas informações, elas estão presas numa bolha, né? Fica muito no boca a boca, e eu acho que pessoas que estão em regiões mais distantes, em estados onde, de repente, o tênis de mesa não tem tanta tradição, essas informações elas acabam não chegando. Então eu pensei, horas, aproveitando que eu tenho contato, que eu conheço as pessoas, né? De repente eu posso tentar furar essa bolha, levar essas informações adiante, porque eu acho que são informações muito úteis, né? E uma das maneiras também de fazer isso seria não só pelo YouTube, mas a partir de um livro, né? Já incentivando também a leitura, que é algo que eu valorizo bastante. Outra motivação muito importante era dar voz aos atletas, né? E as carreiras anônimas que eles possuem. Ou seja, os atletas profissionais, né, da seleção brasileira, eles têm carreiras aí pouco conhecidas, né? Muitas vezes desvalorizadas. A gente sabe que é muito difícil ter espaço na televisão aberta, por exemplo. Então acaba sendo complicado, né? Se perguntar para alguém na rua, dificilmente vão saber enumerar aí os melhores do Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. Então, uma motivação também era dar espaço, né, para esses atletas falarem sobre as suas trajetórias, sobre as suas rotinas, enfim, dar visibilidade, né? E, lógico, a motivação maior era contribuir de alguma forma com a promoção de conhecimentos referentes ao tênis de mesa, né? Se você entrar na internet hoje, você consegue achar algumas coisas, mas, como eu já disse, são poucas informações disponíveis, né? A maior parte delas acaba ficando muito no boca a boca, acaba ficando muito ali na conversa e não estão publicadas em lugar nenhum. Então, por isso que eu decidi escrever um livro, né? Diante de todas essas motivações, reflexões, lógico que teve outras também, mas enfim, eu cheguei à conclusão de que era preciso fazer algo e que de repente estaria ao meu alcance, né? Então, como foi o processo de escrita do livro? Depois dessas reflexões, eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos tentar, vamos ver o que acontece. Os primeiros esboços surgiram em 2018. Então, quando eu tive a ideia e comecei a escrever a introdução, né, a fazer as primeiras pesquisas, foi em 2018, foi o ponto de partida. Mas eu só entrei de cabeça mesmo na ideia em 2019, que foi quando eu ingressei na universidade, né, no curso de Educação Física e Saúde, na USP.
Então, foi em 2019 que eu comecei a fazer pesquisas em websites, em artigos científicos, em livros, né? Muitos deles, mais uma vez, estrangeiros, porque em língua portuguesa a gente encontrava poucas coisas. Bom, também fiz entrevistas presenciais e online, né? Que eu achei aí uma experiência incrível, né? Poder conversar com diferentes atletas, com treinadores, dirigentes, enfim, presenciais antes da pandemia, lógico, e online por conta da pandemia. A gente fez tudo nas plataformas Zoom, Google Meet, enfim. Uma das dificuldades durante o processo de escrita do livro foi conciliar o projeto com a faculdade, com o trabalho, com os treinamentos e com as competições como atleta, né? Porque realmente faltava tempo, era muito difícil. Até porque eu moro em Santo André, mas estudava e trabalhava em São Paulo, então ficava muito tempo no transporte público e tudo mais. Enfim, por diversas vezes eu tive que engavetar o projeto do livro, né? Fiz pausas longas e era complicado. Mas com a chegada da pandemia, que eu fiquei mais tempo em casa, consegui me organizar melhor, foi quando deu para finalizar o projeto do livro e, de fato, fazer as revisões finais. Então, ao final desse processo todo, foi muito gratificante, né? Foi muito especial, porque acredito que aprendi muitas coisas, né? Entrevistando os jogadores, principalmente, foi enriquecedor, né? Eu acho que o Gustavo de hoje está muito diferente do Gustavo de 2019 por conta dessas pesquisas, dessa troca de ideias que eu tive. Então, tudo valeu a pena. E eu trago aqui, né, duas imagens. À esquerda, uma imagem com o Biriba, né, quando eu fui na casa dele, entrevistaram em 2019. E à direita com o Ricardo Inocucci, também em 2019, fui lá entrevistar ele. São duas personalidades aí, né, dois ex-atletas que foram muito importantes para o tênis de mesa brasileiro. Dando continuidade? Então vamos lá. Agora algumas características gerais aí sobre o livro. Depois de todo esse processo, enfim, foi lançado o Manual do Tênis de Mesa, no dia 17 de julho, pela Editora Giostre. Então, a Editora Giostre que fica na capital paulista, ali próxima do centro, né, na Rua Rui Barbosa. O livro ele está dividido em 8 capítulos, distribuídos por 300 páginas exatas. E é importante deixar claro, né, Rafa, que não se trata de um livro acadêmico, né? A escrita ela foi pensada desde o início para atender pessoas de todas as idades, independentemente dos conhecimentos prévios. Então já estava na minha ideia original de fazer um livro ali que tivesse uma escrita de fácil entendimento, um livro que fosse agregar para crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, pessoas de todas as idades mesmo, e com diferentes experiências, né? Desde uma pessoa leiga até uma pessoa que já tem ali um certo envolvimento com o tênis de mesa. Eu até cito meu exemplo. Muitas informações que eu coloquei no manual do tênis de mesa, o Gustavo de 2019, de 2018, morria de curiosidade para saber, né? Então, essa era a ideia, atender diferentes públicos. E para isso, lógico, temas variados são abordados no livro, desde informações técnicas, táticas, históricas e sociológicas. É um livro bem abrangente. Embora não tenha um foco específico, né? Eu passo por vários assuntos diferentes. E eu trouxe uma imagem aí que tem um significado especial para mim, porque foi quando eu visitei a livraria da Casa das Rosas, um ponto de encontro lá da Avenida Paulista, e meu livro estava disponível à venda. Então foi um momento muito especial, porque eu já frequentava esse lugar antes, e poder ver o Manual do Tênis de Mesa lá, o único livro sobre a nossa modalidade nessa livraria, foi realmente muito significativo. Vamos lá. Então trago aqui algumas imagens, né? Do livro. Vou dar um destaque para a imagem central, que é do sumário, falando brevemente aí dos tópicos, né, dos capítulos. O capítulo 1, uma introdução básica da modalidade, o que é o tênis de mesa. Então, falando de regras, dos benefícios, né? O capítulo 2, aspectos técnicos. Ele vai passar por materiais, por exemplo, né, tipos de borrachas, tipos de madeiras, fundamentos técnicos também, passo a passo, como realizá-los. Enfim, capítulo 3, uma trajetória mundial, né? Capítulo 4, história do tênis de mesa no Brasil, que é um dos capítulos aí em que eu mais me aventurei, né? Foi muito prazeroso entrevistar pessoas de diferentes gerações. Capítulo 5, seleção brasileira. Capítulo 6, alto rendimento no tênis de mesa.
capítulo 7, preparação interdisciplinar de um mesatenista, e capítulo 8, um olhar social do tênis de mesa. Então, a primeira metade do livro ela é mais introdutória, mais geral, e a segunda metade do livro ela já tem um foco ali mais direcionado para o alto rendimento, para os atletas profissionais, tá certo? Isso na questão do conteúdo abordado. Mas vamos lá. Então, vamos falar agora de algumas informações exclusivas do Manual do Tênis de Mesa. Para ser sincero, eu acho que mais da metade do livro é composta, né, por informações inéditas, informações que você não encontra publicada em nenhum outro lugar. Coisas que eu consegui, né, ter acesso falando diretamente com os atletas, com os treinadores, com os dirigentes. Eu vou falar aqui algumas delas, né, que eu acho interessante. Em primeiro lugar, a trajetória de jogadores que marcaram diferentes gerações do tênis de mesa brasileiro. Então, assim, muitas histórias, né, contadas pelos próprios atletas estão no livro, né, detalhes que mostram para a gente como as condições eram diferentes, né, quais eram as circunstâncias da década de 50, da década de 60, por exemplo, né. Falei com o Biriba, como já disse antes, falei com a Emiko Takakatsu, que também foi uma mesatenista de muito sucesso aí, da colônia nipo-brasileira, né. Dando prosseguimento, também detalhes sobre o dia a dia dos melhores mesatenistas da atualidade. Então, acredito que é da curiosidade de muitos entusiastas da modalidade, né? Saber como que é a rotina dos atletas, principalmente daqueles que moram fora do país, que estão no exterior treinando. E eu trago esses detalhes, né? Desde o momento em que eles acordam até o momento em que eles dormem. Conversei com todos, praticamente, da seleção brasileira e também com aqueles que estão buscando aí uma vaga, e coloquei tudo no papel. Também falo da importância da preparação interdisciplinar para um mesatenista, né? Então, esse capítulo eu acho muito importante porque eu esperava com ele abrir a mente dos atletas. Eu acho que no Brasil a gente se preocupa muito com o treino dentro das mesas, né? Eu falo até por experiência própria, de quando eu era mais jovem. A gente acaba não priorizando também a preparação psicológica, por exemplo, a preparação física, né, o acompanhamento nutricional. Eu acho que são pilares aí que são importantes para alguém que almeja seguir uma carreira esportiva dentro do tênis de mesa, né? São pilares que vão, com certeza, auxiliar. Então, para escrever esse capítulo específico, que é o capítulo 7, eu conversei com o Írio Pompermayer, né, que é preparador físico de São Caetano do Sul, uma referência nacional da modalidade. Conversei com o Ian Martins, que é psicólogo esportivo e atua com a Caroline Kumahara, e já atuou com a Guilin também, tem experiência dentro do tênis de mesa. Conversei com o Marcos, né, que é mestre em nutrição esportiva, também é mesatenista, lá de Sergipe, e ficou um conteúdo bem bacana. Além de tudo, eu também trago sugestões de treinamentos técnicos, né, para quem busca ampliar o leque. Então, conversei com o Eric Mancini, né, que é um treinador muito conceituado em São Paulo, e com o Jorge Vieira, né, que também é outro grande nome aí do tênis de mesa. E eles me auxiliaram, né, compartilharam comigo algumas sugestões para mesatenistas de todos os níveis, iniciante, intermediário e avançado, tá bom? Bom, quarto e penúltimo tópico aqui desse slide, falo também dos atletas da seleção brasileira e das adversidades enfrentadas por trás dos bastidores. Então, mais uma vez, um capítulo, né, que eu escrevi com base nos relatos pessoais dos atletas, né? Eles compartilhando comigo como é difícil manter uma carreira esportiva por trás dos bastidores, né? Às vezes as pessoas costumam ter uma visão romantizada das viagens, enfim, acham que as viagens são gratuitas, que eles não têm que pagar, que eles têm tempo para passear. É muito comum escutar, né, coisas do tipo. Mas na prática é bem diferente, né? A verdade é que os atletas eles têm que abrir mão de muitas coisas, têm que ficar longe da família, né, dos amigos, muitas vezes investindo dinheiro que eles não têm, e tudo isso em busca de sonhos. Então, eu trago um outro lado da história, né, para realmente trazer reflexões. E o último tópico, né, o último capítulo, capítulo 8, ele já passa por temas mais delicados, né, temas, às vezes, até um pouco polêmicos. E a minha intenção, nesse último capítulo, era trazer justamente reflexões, questionamentos, um olhar mais crítico, de repente, e é dele que eu vou falar no próximo slide,
porque foi um capítulo que eu escrevi assim com muito carinho, conversei com muitas pessoas especiais, e eu acho que é um conteúdo inédito também que pode, enfim, contribuir aí para quem está na nossa modalidade. Vou falar dele. Um olhar social do tênis de mesa. Capítulo 8, último capítulo. Ele tá dividido aí em 4 subcapítulos, né? Vou começar falando do primeiro. O tênis de mesa é um esporte caro? Eu respondo essa pergunta, né? Ao longo do texto. Sim, é um esporte caro, no sentido do alto rendimento, né? Para você que almeja se tornar um atleta de alto rendimento, que quer seguir uma carreira esportiva, a conclusão a que eu cheguei é que sim, é um esporte caro. Cheguei a essa conclusão considerando, né, as demandas de um atleta profissional da nossa modalidade. Então, inscrições de competições, material de prática, viagens para competições, o que inclui aí hospedagem, passagem aérea, alimentação, os custos do dia a dia. Alguns clubes também têm mensalidades. Enfim, para você ser um mesatenista bem sucedido, você vai precisar gastar bastante dinheiro. Então, obviamente, se você tiver uma condição financeira boa, você vai estar aí em vantagem, né? Não é uma condição, a meu ver, que está dentro da realidade da maioria da população brasileira, tá certo? Eu fiz várias contas ao longo desse subcapítulo e os números são mesmo surpreendentes na hora que a gente coloca na ponta do lápis. Eu também falo nesse subcapítulo das desigualdades regionais. Então, como uma pessoa que nasce em São Paulo, por exemplo, né, vai ter uma certa vantagem em comparação à pessoa que nasce no outro extremo do país. Porque São Paulo é um estado que tem muita tradição, é um estado onde a gente tem o maior número de clubes, o maior número de treinadores especializados, o maior número de atletas federados, sem considerar também, né, os índices socioeconômicos. São Paulo é o estado mais rico do país. Então, para além dessa esfera do tênis de mesa, né, essas esferas socioeconômicas também influenciam bastante nas oportunidades que uma pessoa vai ter de se desenvolver dentro do esporte, né, de ter uma carreira esportiva bem sucedida. Então, concluindo aí que o dinheiro e o lugar em que se nasce ou que se pratica a modalidade influencia bastante. Vamos agora para o subcapítulo 8.2, né, o esporte que mudou vidas. Nesse momento do livro, eu pergunto, né? Bom, mas e as pessoas que não estão dentro dessa realidade? As pessoas que estão, de repente, em uma situação de vulnerabilidade social e que estão em estados ou em regiões onde as condições são pouco favoráveis, né, para a prática do tênis de mesa. Essas pessoas, elas conseguem ter uma carreira bem sucedida na modalidade? E eu respondo que sim. Algumas vezes, né, o esporte vai, inclusive, transformar a vida dessas pessoas. Vai acarretar aí uma transformação social mesmo, né, de muitas melhorias dentro de casa, enfim, a qualidade de vida é impactada pelo esporte, sim. E eu trago exemplos práticos, né, exemplos de mesatenistas que, contrariando todas as expectativas, todas as estatísticas, conseguiram chegar lá, entre aspas, que é chegar no alto nível do tênis de mesa. Entretanto, eu concluo também que todas essas histórias bem-sucedidas dentro da nossa modalidade, elas contaram com um apoio, né, extra que vai além do esforço individual, né? Todas as histórias bem-sucedidas que eu trouxe para o meu livro e que eu acompanhei ao longo da minha carreira, elas não dependeram somente do esforço individual, pois tiveram também a ajuda de caridades, por exemplo, né? De pessoas bem-intencionadas, pessoas que simplesmente custearam suas carreiras sem almejar nada em troca. Então, eu trago até a imagem do Diogo Cardoso aí, né, à direita, né, com o seu treinador Maurício Kobayashi. O Maurício Kobayashi, que infelizmente faleceu recentemente. Mas, enfim, o Diogo é um exemplo disso que eu estou falando, porque ele se esforçou muito e tem que ter o seu reconhecimento, né? Porém, ele, durante toda a sua carreira, teve ajuda financeira dos treinadores, da ATM, né? Aí nas pessoas de Lígia, Matsumura, Osmir, enfim. Ele mesmo me contou, né? Que se não fosse essa ajuda, entre aspas, se não fosse essa sorte, ele nunca teria conseguido, né? Superar as barreiras socioeconômicas, as barreiras sociais aí, para ter uma carreira bem sucedida no esporte de alto rendimento. E a reflexão que fica é essa, né? Se jovens como o Diogo, que vieram ali de uma situação de vulnerabilidade social,
não tivessem a sorte, né, não contassem com a sorte de encontrar pessoas bem-intencionadas, dispostas a ajudar, que chances eles teriam, né, de se destacar no tênis de mesa? E eu concluo que as chances seriam praticamente nulas, né? É uma reflexão delicada, porque, assim, se não fosse essa ajuda, de repente, o Estado que deveria assumir essa função, mas será que não é muita responsabilidade, né? Esperar do Estado tanto investimento assim no momento de iniciação esportiva? Enfim, penso que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque as pessoas em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, elas têm que se preocupar com outros problemas, né? Às vezes com o que comer, com onde dormir, enfim. E a carreira esportiva acaba ficando distante de ser uma prioridade. Embora, né, o acesso à prática esportiva e tudo isso que eu já mencionei esteja garantido aí na Constituição, a gente sabe que ainda estamos muito distantes do ideal. E enquanto não alcançarmos uma situação de bem-estar social, qualquer coisa do tipo, onde as chances sejam minimamente iguais, né? Enquanto isso não acontecer, infelizmente, as pessoas que fugirem daquele padrão que eu falei no começo, de ter dinheiro e de nascer no lugar certo, as pessoas que não se enquadrarem nisso, vão sim ter que depender da sorte e de caridade. Foi a conclusão a que eu cheguei. Sem me alongar muito, vamos seguir aqui, já estou próximo do fim. 8.3, desigualdade de gênero no tênis de mesa. Outro tema que eu exploro bastante também, que eu acho importante, né, trazer a discussão. Começo trazendo um breve retrospecto histórico das mulheres brasileiras no tênis de mesa. Estou mostrando que elas ficaram fora de diversos campeonatos, né? Isso é mais recente do que alguns pensam, né? Até 2004, elas chegaram a ficar de fora de campeonatos mundiais. Até a década de 90, ficaram mais de uma década fora do campeonato latino-americano. Então, é um problema aí muito recente que, na minha opinião, segue impactando até os dias atuais, né? Esse atraso, com certeza, influenciou inúmeras gerações. E falo também, né, nesse capítulo, da questão da desigualdade salarial, como homens e mulheres recebem salários diferentes nas ligas profissionais da Europa. Então, conversei com atletas europeias, né, atletas brasileiras, e atestei que as mulheres elas recebem 1/3 do salário dos homens, quando muito 2/3, e, de acordo com elas, nem sempre, né, isso está relacionado com questão de bilheteria, por exemplo, né, de arrecadação. Pelo contrário, me foi dito que muitos clubes femininos que lotam os estádios, né, que arrecadam muito com bilheteria e que tem muitos patrocinadores, continuam pagando salários aí muito baixos para as mulheres. E é algo tão normalizado, né, tão aceito socialmente, que acaba ficando difícil de mudar, né, a situação, por mais que haja muita insatisfação por parte das atletas. E, para finalizar, 8.4, né, por trás dos bastidores, um capítulo aí que, como eu já mencionei antes, ele é destinado para mostrar o outro lado da história dos mesatenistas, né? Longe dos holofotes, longe das conquistas, das medalhas, como que né, ser um mesatenista profissional morando na Europa. Falo também da questão salarial. Será que um jogador 100, 120 do mundo, né, com esse ranking, consegue ganhar bem, né? Qual é o salário dessas pessoas? Será que é o suficiente para custear muitas viagens internacionais? Falo também da questão de lidar com a saudade da família, dos amigos, né? Muitas vezes você acaba tendo que priorizar o esporte, outras coisas acabam ficando de lado, mesmo o lazer. Eu falo também dos atletas que tentam viver à base do tênis de mesa no Brasil, né? Então, quais são as suas fontes de renda, né? O que eles têm que fazer muitas vezes para conseguir sustentar esses sonhos. Eu acho que, assim, eu não quero de forma alguma, né, Rafa, nesse capítulo, vitimizar os atletas, né? Muito pelo contrário, eu quero valorizar ainda mais as escolhas que eles fizeram, né, os feitos deles, porque eu acho realmente que é admirável, né? Mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas obrigações, privações, ir atrás desses sonhos e conquistá-los, né? Muitas vezes representando o nosso país, muitas vezes nos representando mundo afora. Então, a minha ideia nesse último
tópico era mesmo valorizar, né, e mostrar o quão admiráveis são esses atletas. Então, me estendi um pouquinho aqui no capítulo 8, porque eu acho que era realmente um dos mais especiais para mim, um dos que mais merecia ser comentado. Mas, enfim, vou agora para as considerações finais, né? Eu deixo aí as minhas redes sociais, se alguém quiser me conhecer melhor, quiser mandar uma mensagem, o meu Instagram, Gustavo Yokota, e o canal no YouTube Talsim Brasil. Eu queria concluir dizendo que o Manual do Tênis de Mesa, acredito que, como puderam perceber, é um livro bem abrangente, mas que não busca de forma alguma esgotar o debate, né? Esgotar a discussão, muito pelo contrário. Ele busca abrir a discussão, né? São as primeiras aproximações de alguns temas e eu espero de verdade que seja um primeiro passo, né? Que seja alargada e que a gente possa discutir mais isso, se aprofundar mais em tópicos que eu discuti aqui e, por que não, né, produzir mais sobre a modalidade, porque eu sinto muita falta disso quando vou pesquisar um artigo científico, por exemplo, sobretudo ali no campo das ciências humanas, né, que é onde eu me identifico mais. Realmente falta bastante coisa, é uma área a ser explorada. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade mais uma vez, é um prazer estar participando aqui do Ciência TMB, e é isso, se a pessoa que está assistindo aí, acompanhando, tivesse interessado, no Manual do Tênis de Mesa você vai encontrar muitas outras informações e, enfim, a minha ideia aqui era só te deixar com vontade mesmo de conhecer meu trabalho. É isso. Acho que eu terminei minha apresentação. Valeu, valeu, Gustavo. Só para de compartilhar aí. Aê. Valeu, Gustavo. Foi muito bacana, né, ouvir você falar sobre a construção de um livro. É algo que eu tenho vontade de fazer também, né? Então, aprendi aqui também. E de um tema, como você falou, que você não tinha, a gente não tem referências, né? Então, você da modalidade, você teve que ir atrás das fontes, né? E entrevistar e conversar com as pessoas, ir atrás de documentos para construir todo esse material. Acho que realmente é um grande avanço aí para a nossa modalidade, porque você conseguiu sintetizar informações muito importantes ali para realmente a pessoa que, desde a pessoa que quer conhecer do tênis de mesa até aquela que já pratica e quer conhecer informações específicas, ela tem acesso ali de maneira mais fácil, né, mais rápido. Isso é muito bom, né? E aí a gente vai para a segunda parte aqui do programa, onde eu vou fazer algumas perguntas para o Gustavo, baseado aí na apresentação, algumas curiosidades aí que ele vai se aprofundar agora em tudo aquilo que ele viveu no processo de construção, de escrita desse livro. Então, minha primeira pergunta, queria saber mais ou menos quais têm sido os feedbacks, né, da galera que tem lido, e que você comentasse um pouco sobre isso. Cara, no geral tem sido positivo, assim. As pessoas vêm me parabenizar, vêm falar que gostaram e tudo mais, que nunca tinham pensado nisso, né? Porque eu acho que, assim, como eu disse, né? Informação vai ter para pessoas de todos os níveis. Desde alguém que não tem conhecimento nenhum do tênis de mesa, até alguém que já está há anos na modalidade, como eu, por exemplo. Falo dos salários, né, dos atletas que estão na Europa, falo da minha experiência de intercâmbio. Então, eu acho que, assim, as pessoas, elas acham interessante, né, esse tipo de informação. Elas compartilham comigo isso. Poxa, achei interessante, né, nunca imaginei isso, não esperava. Então, os feedbacks têm sido positivos, né? Eu acho que, assim, as pessoas têm que ter em mente também qual que é a ideia do meu projeto, né? Qual foi a ideia desde o começo. De repente, alguém que espera um aprofundamento em algum tema muito específico, pode pensar assim, poxa, faltou coisa, né? Mas, como eu disse desde o princípio, a minha ideia é tocar no assunto, abrir o debate, e por isso mesmo que eu falo de muitos temas diferentes, né? Porque, de repente, se eu fosse me aprofundar em um capítulo só, daria para escrever um livro sobre certos temas, né? E a ideia foi passar por eles e abrir as portas, né? Dessas discussões. Não, perfeito. Teu livro seria como, não é bem isso, né? Mas
tem, acho que muitos dos que estão vendo aqui vão lembrar, se vocês são leitores ou se já foram em alguma livraria. Tem uma série de livros que é Manual para Leigos em determinada área, que é sempre uma capinha amarela e tem desde informática até, sei lá, constelações lunares. Então é isso, são livros que trazem ali o geral de vários temas, inclusive, né, o Gustavo falou aqui sobre os aspectos sociais, ele foi profundo, né, nesses temas, para que a gente conheça a modalidade como um todo, desde o aspecto técnico até o aspecto social, competições e tudo mais. Beleza. A segunda pergunta, eu queria saber qual foi a parte, ou o tema, o assunto, onde foi mais difícil você obter informações, né? Se teve um assunto que, poxa, eu fui atrás de uma pessoa, não tinha, qual tema foi mais difícil de você conseguir aí as informações para escrever? Olha, eu acho que na parte histórica, né, teve alguns atletas que não me retornaram, né? Tem algum capítulo, é o sexto capítulo que eu falo do alto rendimento, eu trago, por exemplo, os clubes mais tradicionais, né, no alto rendimento, algo recente, mas enfim, conversei com várias pessoas, enviei mensagem, nem todos me retornaram, né? Então, vez ou outra eu acabei ficando dependente de uma ou duas pessoas, né? Quando na verdade eu queria ter conversado com 5, 6. Na parte da história, a mesma coisa, principalmente da seleção feminina. Teve 3 ou 4 atletas que eu tentei entrar em contato e, infelizmente, não me retornaram. Ou responderam e depois sumiram, né? Então, eu acho que é isso. Foi uma dificuldade, né, que eu encontrei. Acabei não tendo retorno de todos como eu imaginava para escrever, de repente, um conteúdo mais detalhado, né, mais abrangente. Mas, no geral, tudo se baseou mesmo em entrevistas, né? Tudo se baseou em entrevistas. A primeira parte do livro foi onde eu tive que fazer mais pesquisa, em artigo, enfim, websites, mas a segunda parte foi toda ali com entrevistas e os atletas da geração atual, né? Muitos dos quais amigos, que eu tenho certo contato, eles foram bem atenciosos, então não foi difícil, sabe? A gente marcava, conversava e dava tudo certo. Lógico que foi trabalhoso, né, o processo, mas não foi difícil marcar, isso que eu tô querendo dizer, né, com os atletas da geração atual. Tive mais problemas com atletas que hoje já são idosos, enfim, acabaram não me retornando, acho que é isso. Perfeito. E aí eu queria saber também se nesse processo de escrita, né, você mesmo falou, mesmo sendo da modalidade, você teve assuntos que você não sabia e passou a conhecer, né, com o processo ali de encontrar as informações. Aí eu queria que você, se teve algum assunto que, ou tema, ou informação mesmo, que mais te surpreendeu, assim, tipo, no processo de construção? Descobri isso e, cara, não tinha ideia que isso existia ou que isso era assim. Se teve algum ponto nesse sentido. Hum, ah, já me vem na cabeça o tema que eu mais gosto, né? Que eu mais gostei, que foi mais prazeroso também, que foi, mais uma vez, a parte da história do tênis de mesa do Brasil. Então, eu entrevistei pessoas de diferentes gerações, né? Mais uma vez, atletas de diferentes gerações, e eles me trouxeram ali relatos que foram surpreendentes, né? Por exemplo, eu conversei com o Maurício Kobayashi, em 2019, antes da pandemia, e ele me contou com detalhes, né? Como foi a trajetória dele à frente da seleção masculina, à frente da seleção feminina, né? Episódios em que ele e os atletas tiveram que dormir no centro de treinamento, né? Dormir no chão, não tinham o que comer, eles comiam só pizza, iam lavar a louça do pessoal do clube para conseguir ficar lá, enfim. Coisas do tipo que eu não imaginava, né? Porque não é da minha época e que me surpreenderam, né? Que realmente me deixaram assim, nossa, né? Hoje parece que é tudo mais fácil, né? Mas e antes para chegar aqui? Como que na década de 90, na década de 80, que nem parece tão distante assim, a realidade já era bem mais complicada, né? E mesmo assim os atletas conseguiram resultados surpreendentes. Cláudio Cano, Goiama, por exemplo,
né, como que eles treinavam, qual que era a estrutura deles, e conseguiram bater de frente aí com os melhores do mundo. Foi uma passagem surpreendente, né? Principalmente com o Maurício me relatando, porque ele contava como era difícil de ter acesso às informações, né? Muitas vezes era por meio de revistas, então ele tinha que recortar e ficar se espelhando nisso, sabe? Hoje é muito mais fácil, a gente tem o YouTube. Isso chocou um pouco. Acho que, além disso, outra parte que foi muito bacana também de escrever, né? E onde eu pude aprender bastante, foi no capítulo 7, que é justamente a preparação interdisciplinar. Conversei com o Ian, que é psicólogo, com o Marcos, que é nutricionista, com o Írio, que é preparador, e batendo papo com eles, eu fui também percebendo muitas coisas poderiam ter me ajudado quando eu era mais jovem, sabe? Eu não tive, por exemplo, um psicólogo esportivo, eu não fiz acompanhamento nutricional, mas conversando com eles, isso foi meio que, né, um choque também, porque eu parei para refletir, nossa, imagina se eu tivesse me preocupado com isso quando eu estava no meu auge, quando eu tinha meus 14, 15 anos, com certeza ia ter me ajudado bastante, né? Principalmente a questão psicológica, porque eu sempre me considerei assim uma pessoa ansiosa, não um atleta ansioso. E isso, para quem tem também, sabe como pode atrapalhar, né? O Ian, ele foi muito bacana, né? A gente conversou aí por horas e ele me esclareceu muitas coisas, me explicou como funciona o trabalho dele. Hoje eu, sem dúvidas, recomendaria para qualquer mesa tenista, né? Eu acho que a gente acaba não dando prioridade, mas é muito importante, porque o tênis de mesa a gente sabe como a concentração influencia, como estar com a mente relaxada é essencial, né? Para você ter um bom desempenho. Então, perfeito. E com relação à questão que você trouxe, né, de coisas que você não sabia, que você soube conversando com o Maurício, eu pude trabalhar com ele durante algum tempo aqui no CT também, então descobri essas mesmas coisas em conversas com ele, e é exatamente por isso que é tão importante se escrever, né, porque a tradição, quando ela é oral, né, quando você passa a tradição de um para outro, como era antigamente via oral, quando alguém se perde e você não passou para a pessoa, ninguém mais vai ter acesso àquele conhecimento. Então, todo o conhecimento que você trouxe aí, principalmente com essa geração mais antiga, né, agora está perpetuada no livro e todas as demais gerações vão saber. Então, essa julgo ser talvez a principal contribuição aí do seu livro e de outros livros nessa temática, que dependem muito do conhecimento das pessoas, né? Não um conhecimento que está sistematizado ali em algum lugar. E aí, por Sim. fim, queria acho que você já contou aí algumas das que foram marcantes, mas queria que você me contasse uma história, um momento, ou mesmo uma entrevista que que mais te marcou nesse processo, ou que você mais gostou, em todo esse processo de escrita do livro. Certo. Deixa eu pensar aqui, cara. É... Olha, eu acho que foi a primeira entrevista. Primeira entrevista foi com o Biriba, na casa dele, né, no apartamento dele, fica na Rua Augusta. Eu já tinha passado na frente da casa do Biriba algumas vezes, não sabia que era a casa dele. Foi marcante, assim, do início ao fim, né? Desde quando eu entrei na casa dele, fui recepcionado por ele e vi, assim, um mural de medalhas, com decorações, um monte de coisa. A casa dele é bem old school, assim, bem retrô, né? Os móveis, enfim. E a conversa mesmo foi sensacional, porque eu já conhecia muito bem o Biriba, já sabia dos feitos dele e tudo mais, né? Mas eu nunca tinha conversado com ele, eu nunca tinha sentido, né, essa paixão que ele tem pelo esporte presencialmente. Isso foi em 2019, quando nós conversamos. E aí a gente ficou lá 4 horas, cara. A gente ficou 4 horas conversando na casa dele. O tempo passou voando, né? Ele se emocionou, teve uma hora lá que ele até chorou de emoção, mas foi muito especial poder escutar ele contando da trajetória dele, né? Com detalhes, dos momentos bons, dos momentos ruins. Ele tem uma memória incrível e acho que foi especial mesmo porque ele realmente ama o tênis de mesa, né? Ele tem muito prazer em contar as coisas. E eu gosto muito de escutar também. Então, deu tudo certo. Ficamos lá 4 horas trocando figurinha e foi marcante, né? Ele contando de quando ele ganhou dos campeões mundiais, o Gimuri Tanaka, né? De quando surgiu o Top Spin,
né? Que ele fala que o topspin foi algo surpreendente, que ninguém entendia nada que estava acontecendo, porque ele só jogava a base da batida, né? Então, ele conta, né, que em 61 ele conseguiu derrotar um chinês, né, Hong Guotan, muito bom, dentro de casa, né, na China ele conseguiu derrotar esse chinês, ele tinha, o Biriba ainda era adolescente, mas que na próxima edição do Mundial, se eu não me engano, 63 ou 64, agora preciso confirmar, surgiu o topspin e ele, que estava entre os melhores do mundo, né, sofreu um baque enorme, porque foi um fundamento técnico ali que realmente revolucionou o tênis de mesa. Os brasileiros simplesmente não entendiam o que estava acontecendo, tanto que alguns companheiros de equipe do Biriba se recusaram a jogar, né, na época, porque, não sei, imagina, deve ter sido um grande choque, né, você que está acostumado só a bater, chega um oponente europeu e começa a raspar, né, colocar efeito, enfim. E aí o Biriba me contando isso foi marcante, porque eu fiquei imaginando, né, como eles devem ter se sentido na hora, porque as informações elas demoravam muito mais para cruzar, né, o globo do que hoje em dia. Então, pô, às vezes o topspin já era normal na Europa, fazia anos, uns 2 anos que já estava sendo colocado em prática lá. Mas no Brasil não tinha chegado ainda. Então, deve ter sido um baque. E o Biriba conta até que os europeus tiravam sarro deles, né, davam risada, tipo, nossa, olha lá, eles não sabem o que é o topspin ainda, né? E tanto que a partir de então, o que acontece com o tênis de mesa brasileiro? O Biriba, ele se aposenta precocemente, acho que em 1967, né? Ele se aposenta. E depois disso a gente fica um tempo sem viajar, sem jogar mundiais. É um momento bem turbulento, assim, da história do tênis de mesa, né? Década de 60 e década de 70. É, que é meio que quando a gente cai no esquecimento, assim. Ficamos sem intercâmbios, o resto do mundo, né, o restante do mundo evoluindo cada vez mais, se adaptando aos adventos tecnológicos, né, consequentemente aos adventos nos fundamentos técnicos também, e o Brasil fica meio de lado. E aí, na década de 70, que começa a vir Ricardo Nocucci, aí vem a geração do Maurício e tudo mais, e aí a gente entra em cena de novo. Enfim, foi muito marcante essa conversa com o Biriba, porque é algo que, como você disse, você não vai encontrar para ler em outro lugar, né? Esses detalhes, o que ele sentiu na pele, o que os europeus falaram para ele, a gente só vai saber conversando mesmo, na troca oral, né? E é isso. Foi marcante demais. Na hora de me despedir também, né? O Biriba, ele... Só mais um detalhe. Ele tem uma gaveta, assim, cheia de recortes de jornal, né? Assim, um bolo desse tamanho aqui de recorte de jornal. Uma coisa incrível. Ele lembra de tudo, fala de tudo com todo carinho, né? Onde que foi, que ano que foi. Então, antes de eu ir embora, ele também compartilhou isso comigo, né? Ele mostrou para mim os recortes dele. E tem toda uma história ali, né? Toda uma história de décadas que ele coleciona, que ele guarda em casa com muito carinho. Então foi especial, cara. Foi especial. Não, que bacana. Ter qualquer tempo com essas pessoas que fizeram a história do tênis de mesa, né, brasileiro, e que, como todos nós, não estarão aqui para sempre, é muito importante e deve ser muito prazeroso realmente, como eu já tive conversas com outras pessoas. E o mais importante, friso novamente, é que agora essas histórias estão aí registradas e todo mundo vai poder ter acesso, nem todo mundo vai poder conversar com essas pessoas, mas todo mundo vai poder ter acesso ao que aconteceu, né? Como o tênis de mesa surgiu no Brasil, como ele está, como ele será, graças a um pouco do seu trabalho aí que você fez na construção desse livro. Então, queria mais uma vez te agradecer, a gente vai encerrando por aqui, né, o nosso Ciência TMB de hoje. Queria mais uma vez agradecer ao Gustavo por ter aceitado o convite aí de estar contando um pouco como foi dessa experiência. Tenho certeza que todo mundo que já leu o livro agora sabe melhor, né, como ele foi feito, de onde veio, quais foram as dificuldades. E tenho certeza que quem ainda não comprou, quem ainda não leu, também está com vontade agora de comprar e ler, porque realmente é um material que está muito bom. E obrigado, Gustavo. Queria deixar contigo e aproveita, se despede e faz o merchan aí, fala onde o pessoal pode comprar o livro e tudo mais. Não, é isso, Rafa. Eu só queria também
né? Dizer que eu não quero ter cometido nenhuma injustiça histórica, que de repente eu errei alguma data agora sobre o Biriba. Pessoal, eu não sou muito bom com números, tá? Com datas. Tá lá no manual do tênis de mesa, a data certinha, mas a história foi mais ou menos essa mesmo, tá? Então, caso eu tenha errado algum número, eu fiquei preocupado aqui, Rafa. De repente eu posso ter errado alguma data, faz parte. Confiram lá no manual do tênis de mesa. Eu queria agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, de ter participado, né, do Ciência TMB. Foi muito bacana, gostei bastante. Eu já estou acompanhando o programa aí desde o início e fico feliz de ter a minha oportunidade aqui também. E quero dizer para todo mundo, como o Rafa falou, né, que conheçam, né, o Manual do Tênis de Mesa. Eu acho que alguma coisa, com certeza você vai aprender lá, você vai gostar de alguns tópicos, porque, como eu disse, desde o princípio a ideia era trazer um conteúdo que fosse do interesse de todos, né? Que trouxesse informações interessantes e relevantes para todos. Então, seja você um amador, um entusiasta, uma pessoa leiga ou um atleta federado, né? Que está escutando a gente aí. Eu acho que você vai gostar do Manual do Tênis de Mesa e tenho certeza que ele vai contribuir para que a sua experiência dentro da modalidade seja ainda mais rica, tá? Sem contar que você vai estar contribuindo com o meu trabalho, né, e com a nossa modalidade em geral, né, que precisa disso, precisa desse tipo de material. Então, caso vocês queiram comprar, falem comigo pelo Instagram, né, eu já coloquei no slide, @GustavoIocota. Eu vou responder com muito prazer. Beleza? Acho que é isso. Perfeito, então. Então, quem quiser comprar o livro, só falar com o Gustavo, que ele vai passar todas as informações. E obrigado e até o próximo Ciência TMB. Um abraço a todos.